A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, sou dirigente aqui da Assembleia de Deus, da Congregação da Cachoeira, Boa Esperança, e faço parte do Ministério do Campo de Lavras, Assembleia de Deus Missões do Campo de Lavras, cujo pastor-presidente é o nosso pastor Orlando Dias de Souza. E neste momento, nesta hora, eu quero trazer uma reflexão para você que está me ouvindo, que está me assistindo. O que você tem feito com o seu tempo? Esta é uma pergunta, um questionamento muito importante que todos nós devemos parar um pouco para refletir. Apesar de, nos dias que nós estamos vivendo, são poucas as pessoas que têm tido tempo para poder refletir a respeito de suas vidas. Têm vivido a vida de maneira automática e o tempo está correndo e o tempo está passando. Então, você depois pode entrar aí no meu blog e conferir todos os versículos bíblicos a qual nós vamos falar a respeito do tempo e as suas implicações. Eu não vou falar tudo neste vídeo, porque senão ficaria um estudo muito longo, mas todas as informações que eu estou falando aqui, de forma resumida, está no meu blog e também de forma mais ampliada, você pode entrar e conferir aí, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Vou pedir para você, depois você compartilhe esse vídeo, compartilhe o link lá do blog e vai ser bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar a respeito do tempo e as suas implicações. O que você tem feito do seu tempo? Será que você tem tido tempo para refletir como você tem gastado o seu tempo? Então aí você pode entrar no blog e conferir todas as passagens bíblicas e toda a reflexão acerca deste assunto. Vamos então para o texto bíblico de Eclesiastes capítulo 3 e versículo de número 1. O sábio Salomão, em Eclesiastes 3:1, escreveu: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando falamos a respeito acerca do tempo, é necessário nós entendermos que o próprio Deus criou o tempo. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, logo vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus decide criar os céus e a terra, logo Deus também está criando o tempo. Quando nós olhamos também nos versículos 14 ao 18, vai dizer que Deus criou ali, iniciando a sua criação, e logo no final ali vai dizer: e assim foi o primeiro dia. Então, Deus, desde Gênesis, já estabeleceu o tempo e já estabeleceu o dia. Quando nós olhamos ali também, vai dizer que Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, o sol governando o dia e a noite e a lua governando a noite. Então, logo nós temos ali dividido 12 horas o dia e 12 horas a noite. E ali também estabelecido dia e noite, e dias, logo, consequentemente, também acabam juntando e virando os anos. Vamos ver também que Deus criou as estações: o calor, o frio, a primavera, o inverno, o verão, e assim sucessivamente, o ciclo, da natureza, em Gênesis 8 e 22. Então, Deus criou o tempo. E o tempo, ele é uma dádiva de Deus para nós. Aí no meu blog, você pode entrar aí também ver que o significado de tempo. Então, só para os irmãos terem uma noção, a palavra tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas. Tempo também significa época determinada, duração dos fatos. Então, tudo isso é um significado do tempo. Biblicamente falando, meus irmãos, a Bíblia, em grego, principalmente no Novo Testamento, vai usar duas expressões para tempo. Vai usar a palavra cronos e vai usar a palavra kairos. O cronos, meus irmãos, é o tempo do homem.
são os minutos, as horas, os segundos, que aí se transformam também em dias, se transformam em meses e se transformam em anos. Então, esse é o nosso Cronos, é por esse que nós estamos vivendo. Mas também em grego existe, para designar tempo, a palavra kairos. A palavra kairos no grego significa medida exata, tempo exato, tempo oportuno. E este é o tempo de Deus. Então, nós vivemos o Cronos, mas o tempo de Deus é o kairos. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O apóstolo Pedro vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quantas pessoas podem dizer, a volta do Senhor, a vinda do Senhor Jesus está demorando? Já faz aproximadamente mais de 2000 anos que nós estamos dizendo que Jesus está voltando, e ele não está voltando. Ora, está demorando para nós. 2000 anos no nosso calendário, mas se fosse no calendário de Deus, seria 2 dias. Então perceba que o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é o tempo da medida exata, do tempo correto, do tempo certo, do tempo oportuno. Então também podemos assim receber um consolo para as nossas orações, que temos feito, que temos pedido, que temos clamado, e parece que Deus não tem atendido a nossa voz, a nossa súplica, a nossa oração. Mas devemos entender que, muitas das vezes, está demorando para nós, Deus responder e cumprir as suas promessas. Mas no tempo de Deus, está tudo determinado, está tudo na hora e no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você pode entrar aí e conferir a respeito do tempo. Então, o tempo é uma dádiva que Deus concedeu à humanidade. Isso é algo lindo, meus irmãos. Alguns estudiosos, alguns pregadores vão dizer que o tempo, ele é comparado a dinheiro. O tempo é como se fosse um dinheiro que Deus deposita todos os dias para nós em nossa conta. Quando você acorda, Deus já depositou o tempo lá na sua conta. Então, Deus nos dá, por dia, 24 horas e cerca de 1440 minutos. Perceba que isto é creditado na sua conta todos os dias, 24 horas, 1440 minutos. E o que você tem feito com ele? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado, com as 24 horas e com os 1440 minutos? Você tem gastado com sabedoria, ou você tem, como diz aí a música popular, deixa a vida me levar, vida leva eu? Nós devemos viver uma vida com propósito, usando a sabedoria divina, para que possamos fazer tudo aquilo que Deus nos designou para realizar. Então, meus irmãos, nós, por exemplo, temos aí 8 horas para dormir, que é o mais, vamos dizer assim, normativo para o homem, para a mulher, ter um bom descanso, 8 horas. Temos a nossa rotina, o trabalho cotidiano, que aí são 8 horas trabalhadas, se for até às 5, vai 9, se for contar a do almoço, meia hora para ir, meia hora para voltar, dependendo de algumas pessoas. Então, você fica aí na base de 8 a 11, 12 horas, só envolvido com o trabalho. Então, se você passa cerca de quase 10 a 12 horas envolvido com o trabalho, e você dorme 8 horas, então, nada, você tem aí 4, 5, 6 horas no máximo. E o que você tem feito com estas horas? Isso é bom a gente refletir. Isso é bom a gente pensar. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para nós administrarmos. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, a Bíblia nos declara que um dia nós prestaremos contas a Deus de tudo quanto Ele nos concedeu, de tudo quanto Ele nos deu. Quando vamos ler a palavra de Deus, e todas as referências estão aí no meu blog, eu vou apenas citar algumas, devemos entender que, primeiramente, Deus criou o ser humano e o estabeleceu numa terra e designou-lhe funções. E estas funções, elas são realizadas dentro de um tempo. Deus criou Adão e Eva, os plantou no jardim e deu a ele funções.
Então você pode ver que também não somente Adão e Eva, mas a toda a humanidade, a todos os homens. Deus nos criou, nos colocou nesta terra com um propósito para desempenharmos funções, fazermos tarefas, e tudo isso é desempenhado dentro de um tempo. Devemos entender também que nossa vida é passageira. A nossa vida, diz o salmista no Salmo 39, 4, 5, é como um vapor. Ela passa de maneira muito rápida. O Salmo 90 também vai falar a respeito disso. E nós vamos perceber que a velhice, uma hora ou outra, chegará para todos nós. A velhice é um fato que é um acontecimento que virá para todo o homem. Isso se ele não vier a falecer antes. Então, estar velho ou ser velho, hoje em dia, meus irmãos, é um artigo de luxo. Porque quantas coisas têm acontecido e têm ceifado a vida de muitas pessoas. Então, o sábio Salomão, em Eclesiastes 12:1, vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga neles, não tenho nenhum contentamento. Então, nós devemos lembrarmos de Deus, devemos lembrarmos do nosso Criador enquanto somos jovens, enquanto temos vigor, enquanto temos força, enquanto estamos ainda no auge da nossa força para desempenharmos tarefas, funções para a glória de Deus, para o nosso benefício e para o bem das pessoas, antes que venham os maus dias. Muitos pregadores apresentam esses maus dias como sendo provações, tribulações, pode ser sim, mas no contexto ali de Salomão, Eclesiastes 12:1, está se referindo à velhice. Está se referindo quando a pessoa chegar numa determinada idade e ela olhar para trás, em vez de ela sentir-se realizada, ela estar com um sentimento de frustração. Ou poderia ter feito tanto, poderia ter feito mais, eu poderia ter abraçado mais, ter beijado mais, poderia ter realizado mais, poderia ter amado mais, poderia ter feito tantas coisas a mais. E hoje eu desejo e quero e não tenho essa possibilidade, porque sabemos que a velhice, ela nos impõe algumas restrições, não é verdade? Então, o tempo que nós temos saúde, o tempo que nós temos força, é agora. E nós temos que aproveitar o máximo possível o tempo que Deus tem nos dado. A Bíblia vai dizer também que a morte é algo que chegará para todos nós. Isso se Jesus não voltar antes, porque a Bíblia diz que se o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós não provaremos a morte, mas seremos transformados e arrebatados até o céu. Mas tirando isso, meus irmãos, a morte é uma certeza para todo homem. E o próprio sábio Salomão vai dizer, em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça, porque para a sepultura em que tu vais, não existe indústria, não existe conhecimento, não existe força, não existe nada que você possa realizar depois que você morrer. Então, tudo quanto te vier a mão hoje, no dia de hoje, faze-o conforme as tuas forças. Se dedique, aproveite, haja com sabedoria e faça com dedicação todas as tarefas, tudo aquilo. Quando fala tudo, é tudo. Na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida material, na vida financeira, tudo quanto te vier à mão, faça conforme as tuas forças. A Bíblia é muito perfeita. Não faça além, porque você não pode fazer além. Você vai se esforçar e não vai dar conta. Mas também, não faça menos. Se você pode fazer 90%, não faça 80%. Se você pode fazer 50%, não faça 80%, porque isso vai te prejudicar. Então, a Bíblia nos orienta nós fazermos tudo quanto vier à nossa mão, mas conforme as nossas forças. A Bíblia nos declara que todos nós prestaremos contas diante de Deus, de todas as nossas obras, de tudo quanto fizermos, quer seja bom, quer seja mal, nós vamos prestar contas a Deus. E todas as nossas obras, elas são realizadas dentro de um tempo. A Bíblia vai dizer também, meus irmãos, que o que nós fizermos durante esta vida, este tempo que Deus nos concedeu, não somente vai repercutir nesta vida, como na vindoura. Existe uma vida após a morte. Existe um mundo metafísico que nós ainda não podemos experimentar, é claro. Vamos só experimentar este mundo depois que nós partirmos. Então, a Bíblia é muito clara em dizer
que se nós recebermos a Cristo hoje, obedecermos a Deus hoje e sermos perseverantes na fé hoje, Deus vai mandar bênçãos gloriosas sobre as nossas vidas aqui nessa terra. E quando nós morrermos, nós vamos desfrutar de toda uma eternidade junto com o Pai, junto com Cristo, eternamente no céu. Mas se rejeitarmos a Cristo, se praticarmos o que é mal, se virarmos as costas para Deus e não amarmos o nosso próximo, quando nós morrermos, nós poderemos ir para a eternidade, mas viver eternamente sofrendo, longe de Deus, longe da glória de Deus. Então, o que nós fazemos durante esse tempo hoje, vai repercutir hoje, vai repercutir daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e vai refletir também na eternidade. Então, pense nisso, como você tem usado o seu tempo. O que nós devemos entender, irmãos, é que nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, nós devemos aproveitar o máximo o tempo que Deus tem nos concedido. Efésios 5, do 15 ao 16, o apóstolo Paulo fala isto à igreja aos Efésios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. O salmista, no Salmo de número 90, alguns creem que Moisés compôs o Salmo de número 90, ele ora a Deus dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós temos que aprender a organizar o nosso tempo. Nós temos que ter coragem para fazermos uma autoavaliação. Como eu estou gastando o meu tempo? O que eu estou fazendo com esse preciosíssimo benefício maldito que Deus tem depositado na minha conta todos os dias? Será que eu estou gastando com coisas supérfluas? Será que eu estou me dedicando às coisas que realmente são necessárias? Ou estou gastando o meu tempo com coisas banais? Então, nós temos que ter essa coragem para fazermos uma autoavaliação. Não sou eu que vou dizer. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seus pais, mas é você que tem que parar e refletir no que você pode mudar ou você precisa melhorar. Segundo, temos que ter humildade para reconhecer. Então, muitas das vezes nós temos coragem para nos autoavaliarmos, mas não temos humildade para reconhecer. E nós começamos a dar desculpa, mas eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo outro, mas eu não tenho tempo, porque eu faço isso. Irmãos, Deus deu 24 horas para todas as pessoas. Isso não é privilégio de alguns. Isso é um benefício concedido a todas as pessoas. Todos têm 24 horas. Todos têm 1440 minutos. A questão é o quê? É a sabedoria para poder usar este tempo. Então, tem pessoas que são focadas, tem pessoas que são dedicadas, e por isso se destacam hoje. Por mais que a pessoa tenha um dom e tenha um talento, se ela não gastar tempo, não investir tempo naquilo, ela não vai conseguir ter um bom êxito. Quando você vê aí uma pessoa, por exemplo, um pregador da palavra, que prega o evangelho, conhece muito a Bíblia, cita muitos versículos, você acha que aquilo é apenas um dom de Deus que colocou na cabeça dele? É sim, mas também envolve o esforço daquela pessoa. Aquela pessoa lê mais a Bíblia, ela ouve mais pregações, ela frequenta mais os cultos de ensino, de pregação. Então, tudo isso, meus irmãos, influencia naquilo e potencializa aquilo que Deus já nos deu. Então, é necessário nós fazermos uma autoavaliação, nós reconhecermos que precisamos mudar ou melhorar em alguns pontos. Nós devemos entender e detectar quais são os ladrões que têm roubado o nosso tempo. O trabalho extra é um grande ladrão. Não estou falando do trabalho normativo, que você tem que trabalhar, produzir, sustentar sua casa, sua família, mas eu estou falando do trabalho extra. E aí, quando muitas das vezes você faz um trabalho extra, você já está pensando em lucro. É pecado? Não. Mas isso não pode roubar as suas outras prioridades. Ora, você já passa 8, 9, 10 horas trabalhando, para que você vai arrumar mais trabalho extra? Se você está apertado, se você está endividado, se você tem um propósito, um objetivo de comprar algo e precisa trabalhar um pouco mais, estabeleça um tempo. Olha, durante aí 3 meses eu vou me esforçar, mas não faça disso uma rotina.
Não seja, como eles dizem no inglês, workaholic. Uma pessoa que trabalha excessivamente para poder ganhar dinheiro. Aí você vai entrar num ciclo vicioso, materialista. Muitas das vezes, maridos que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, em vez de ficar com a esposa, ficar com os filhos, vai fazer outras atividades, vai sair para fora, vai fazer outras coisas. É claro que vai sair para fora, né? É um vício de linguagem. Vai fazer tantas outras coisas que poderia gastar o tempo com a família. Faz tantos trabalhos por fora e, às vezes, muitas coisas que precisam ser reparadas em sua casa ficam para lá. Então, é necessário nós entendermos que o trabalho é importante, mas existe um limite. Deus diz para Israel: trabalharás 6 dias, mas o 7º descansarás, porque vocês foram escravos no Egito, e vocês não são mais escravos. Nós não podemos ser mais escravos do dinheiro, meus irmãos. Não podemos ser escravos das coisas materiais. Tem pessoas que não vão no culto de domingo à noite, porque tem que levantar no outro dia, na segunda, e se ele for no culto, ele vai chegar tarde, vai cansar. Qual tem sido a nossa prioridade? Então, o trabalho, ele é bom ao seu tempo, é uma dádiva de Deus o trabalho. É louvável uma pessoa que trabalha, mas de modo moderado, de modo correto. Então, nós temos o trabalho, mas temos também o que? Agora, as mídias que prendem a nossa visão. Uma coisa é você ouvir um hino, você ouvir uma música, enquanto você realiza outras atividades. Então, você entreter e produzir ao mesmo tempo. Mas as mídias televisivas, isso, meus irmãos, roubam um tempo tremendo, porque não prendem somente os seus ouvidos, mas prendem também os seus olhos. Você fica ali fixando, olhando, assistindo, e ali você se interte, e quando você vai olhar, já passou 2, 3 horas. Então você tem 8 horas para dormir, você tem o seu trabalho a cumprir, e o tempo que você tem, você fica na televisão, você fica na Netflix, você fica no YouTube, você fica assistindo YouTubers, acompanhando o que eles fazem na sua rotina, no dia a dia. Você sai de um e entra no outro, e vê um e vê outro. Você assiste filmes, você assiste séries, você assiste diversas coisas que ocupam muito o seu tempo, sendo que você poderia estar dando atenção para o seu filho, você poderia estar fazendo uma outra atividade na sua casa, você poderia estar descansando, porque a gente pensa que não, mas cansa. Você ficar preso ali, né? Poluição sonora, poluição visual. Então é necessário nós pensarmos e detectarmos quais desses ladrões mais te têm prejudicado. As redes sociais, nós temos aí o Facebook, o WhatsApp, nós temos aí o Instagram, tantas redes sociais que prendem muito a nossa atenção. Um exemplo, se você ter 100 amigos no Facebook, e cada um deles postar uma foto, um vídeo, uma mensagem por dia, você vai ter 100 coisas para ver. Então você vê, aí você vê, o fulano, aqui o cicrano, e o bertano e tal, e você vai descendo ali, você vai rolando a página, e quando vê, já passou 1, 2, 3 horas, né? Você que não fez o almoço na hora certa, você não limpou aquela casa que deveria limpar, você não consertou aquela coisa na sua casa que você deveria consertar, você, às vezes, interteu, não foi ao culto, não foi aí. Entendeu? Você não brincou com o seu filho, você não ajudou em seu dever, e tantas outras coisas mais, cada um conhece a sua realidade. Bom dia, paz do Senhor, Yasmin. Bom dia, paz do Senhor, lá em casa, minhas filhas queridas, que Deus abençoe, porque eu estou gravando esta live ao vivo, mas depois vou postar lá também no blog, e aí você pode ler o estudo e acompanhar também no YouTube o vídeo que nós estamos gravando aqui. Então, o telefone, né? A pessoa liga e fica toda a vida lá batendo papo. Eu sei que tem pessoas que trabalham, o telefone necessita, então faz parte do seu trabalho. O telefone é bom também para você conectar com as pessoas que estão mais longe, né? Você matar a saudade, conversar, né? Pôr a fofoca em dia, na moda de muitos aí, né? Mas o principal do telefone é um meio de comunicação para transmitir uma mensagem. Então, tem pessoas que ficam lá toda a vida e bate, conversa. E ali, como é que você vai fazer a coisa? Né? Se você for fazer outra atividade, você vai perder o foco, vai perder a atenção, não vai dar a devida atenção que aquela pessoa está carecendo ao telefone.
E aí o que acontece? Você está deixando de produzir. Então você tem que detectar quando você está fazendo uma ligação necessária ou quando é uma ligação banal. Então tem pessoas que de fato você precisa conectar para resolver alguma coisa ou outra. Agora tem pessoas que não faz nada no seu tempo, ocupa todo o seu tempo e ainda quer ocupar o seu. Entende? Então o sábio Salomão já dizia: retira o pé da casa do teu vizinho para que não enfade de ti. Tem donas de casa que muitas das vezes não cumprem as suas tarefas, vai para a casa da vizinha, fica toda a vida lá e ainda acaba atrapalhando a coitada. Tem pessoas que não fazem nada no seu tempo, fica mexendo na rede social e fica te mandando mensagem, quer conversar, mensagem. Tudo tem o seu tempo. Então é necessário também você administrar, né, algo em você que é saber impor limites. Ô fulano, tudo bem? Ô, não repara não que agora eu vou ajeitar umas coisinhas, então anda no almoço, olha, a criança está chorando. E aí com jeitinho, com educação, você sai daquela pessoa, encerra a conversa, vai fazer suas atividades. Então, ou seja, você está impedindo a sua vida por causa dos outros. Você acha isso correto? Então é necessário nós refletirmos. E aí aquela pessoa que, muitas das vezes, o sono da preguiça. O sono é bom ao seu tempo, é um sono restaurador, importante para a vida humana, mas o sono, aquela preguiça. E a pessoa fica ali toda a vida sonhando, e babando no travesseiro, né? E aí o tempo está passando, o tempo está correndo, a pessoa deixa de desempenhar um tanto de coisa que poderia fazer. Então, tudo é bom ao seu tempo. É isso que nós vamos falar aqui agora, para nós encerrarmos esse estudo. Tudo é bom ao seu tempo. Então, é necessário você fazer o quê? Você combater esses ladrões. Não é cortar, mas é ter equilíbrio. Você fazer uma agenda, estabelecer tarefas, você colocar horários para você cumprir aqueles horários. Então, são algumas dicas que nós colocamos aí. Nós não podemos sermos reféns, nós temos que ser dominadores, nós temos que escrever a nossa história e viver a história que Deus sonhou para nós. Você não pode simplesmente viver a vida, quando der eu faço, quando der eu vou, quando der eu estudo, quando der eu vou. Não, você tem que estabelecer tarefas. Hoje é terça-feira, hoje é culto de doutrina, hoje é dia na igreja. Hoje é dia de ensaio das irmãs, dos jovens, então hoje é dia de eu estar na igreja. É a minha parte estar lá fazendo parte daquele grupo. Né? Tem gente que não ensaia, isso aí é uma outra conversa, né? Mas tem gente que não ensaia, não vai na igreja e quer cantar no domingo. Oh, Jesus, dá graça para nós, né? Então, isso acontece. Então, é necessário você ter o quê? Responsabilidade. Cumprir tarefas, cumprir horários. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor. Escola bíblica dominical e culto à noite. Então, imprevistos acontecem. Tem um dia que um familiar está doente, tem que ficar cuidando dele. Mas tem o YouTube, que você pode entrar, assistir online, mas também você está saudável, você tem oportunidade, mas não vai ao culto presencial para estar no culto online, também é brincadeira, né? Então nós temos que entender isso, nós temos que detectar quais são os ladrões, não cortá-los de tudo, mas moderá-los, colocar limite. Olha, eu vou ficar hoje só 1 hora vendo TV, vou ficar hoje só 1 hora conversando com meus amigos, vou ficar só 1 hora mexendo no WhatsApp, vou ficar só 1 hora mexendo no Facebook. Já é o bastante, meu irmão. Porque se você for deixar, você vai ficar, é como o serviço, você morre, o serviço fica aí. Outra coisa interessante é definir as prioridades. Quais são as prioridades? Se você conseguir destacar quais são as prioridades, você vai conseguir controlar as demais. Então, prioridade, em primeiro lugar, Deus. Devocional, tempo com Deus. Você acordou cedo? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Ir no banheiro, fazer a sua higiene pessoal, você pode tomar um café, e depois, antes de você começar a arrumar a casa, antes de você sair, devocional. Vai orar, vai ler a tua Bíblia. Agora, se de fato você não faz isso antes de deitar, antes de você dormir. O importante é que você tire um tempo para você orar individualmente ao Senhor e ler a sua Bíblia, fazer as anotações, fazer estudo bíblico. E também desfrutar da presença de Deus, da presença dos irmãos na igreja, como nós já falamos aqui. Então, primeira coisa, priorizar a Deus. Segundo, priorizar você. Você é prioridade. Você precisa trabalhar? Trabalhe.
se esforce, produza, ganhe o seu pão. Deus abençoa aquele que trabalha. Então, o trabalho é algo essencial. Você precisa trabalhar. Você precisa arrumar algum meio para ajudar as despesas de dentro de casa. Então, você pode fazer algo. Você pode desempenhar alguma função para colaborar com a sua casa, com a sua família. Então, o trabalho é digno, é honroso por Deus. Se você é jovem e precisa estudar, estude. Estudos para você é prioridade. Estude, gaste o seu tempo, se dedique, você está por conta disso. Se você tem o seu pai, sua mãe que cuida de você, você tem um recurso, faça isso. Estude, dedique-se. Você jovem, você adolescente, não saia do estudo para trabalhar. Não faça isso. Futuramente você vai chorar lágrimas. Você vai reclamar muito por causa disso. Você está passando os carros na frente dos bois, você está dando murro em ponte faca. Então, calme, pense direitinho, se dedique aos estudos, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. É hora de estudar, depois você vai ter o tempo de trabalhar, e ter um bom trabalho, e ter um bom salário, que vai satisfazer você. Então, não caia na besteira de lá trocar os estudos pelo trabalho. Entende? Outra coisa interessante também é você se profissionalizar. Ah, eu já estudei, então já tá bom. Não, você pode fazer um curso profissionalizante. Você pode melhorar um pouquinho? Pode. Nós podemos melhorar um pouquinho. Ah, eu já sou pastor, eu já prego, os irmãos já me conhecem, eu já leio a Bíblia, tá bom. Não, você pode fazer um curso teológico. Não, mas eu já fiz um curso básico em teologia há 15, 20 anos atrás. Ô, meu irmão, tá na hora de você se atualizar. Tá na hora de você buscar mais conhecimento. O que já mudou de 10, 15 anos para cá, muitas coisas na teologia foram acrescentadas, foram discutidas, estão em pauta nos dias de hoje, você tem que estar por dentro disso. Então, faça um curso de teologia, faça um curso bíblico. Você, jovem, faça um curso profissionalizante, faça um inglês, faça um espanhol, faça um curso de informática. Ah, mas eu já sei mexer no computador. Não, mas você tem um diploma. Isso é interessante, irmãos. Então, nós podemos melhorar mais um pouquinho. É necessário investirmos um tempo também em nós. É necessário investir um tempo também nas pessoas. As pessoas são prioridade. Meu cônjuge, seu marido, a sua esposa, seus filhos são prioridade. Ter tempo com eles, sentar, olhar no olho, conversar, passear, chupar um sorvete, comer um salgadinho, levar a criança no parquinho. Entende, irmãos? Ir numa roça, passear. Você precisa, é sua prioridade, a sua família. Tem pessoas que só sabem trabalhar e fica de casa e tal, no trabalho em casa, e a vida vai passando 30, 40 anos, a pessoa não sai, não passeia, não vai numa festividade, não vai conhecer uma igreja em outro lugar para passear, não vai num evento de jogos. Ô, meu irmão, a sua família é importante. Então, Deus é prioridade. As tarefas que você realiza na presença de Deus é prioridade. As tarefas que você precisa desenvolver você mesmo é prioridade. As tarefas que você precisa desenvolver com a sua família é prioridade. Então, estabeleça isso como prioridade. Determine horários. Olha, tal dia nós vamos fazer isso, tal dia nós vamos assistir um filme com a família, tal dia nós vamos reunir e vamos na casa de fulano de tal para passear. Ou nós vamos num lugarzinho que é bom para nadar, que é mais afastado, você e sua família, vai lá, tá chegando calor aí. Então, meus irmãos, é nós desfrutarmos da vida. Agora, as outras coisas, mexer nas redes sociais, o trabalho extra e tantas outras coisas mais, isso aí é secundário. Isso aí fica para uma outra oportunidade, se der para fazer. Amém? Então, nós podemos listar também, para ajudar o próximo, fazer uma ação comunitária. Então, tudo isso, meus irmãos, entra nesta fase de organização, para você aproveitar o máximo o seu tempo. A única coisa que não existe tempo, que a Bíblia fala assim, é em 2 Timóteo 4, 1 ou 2, conjuro diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então, para pregar o evangelho, para falar de Cristo, para trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor, é igual eu estou fazendo, estou gravando este vídeo agora às 9h20 da manhã, e vou postar para estrear na parte da noite. Então, não existe tempo, não existe hora marcada, qualquer lugar é hora de você falar do evangelho, você pregar a Cristo. Agora, as outras coisas, tem as prioridades e tem as coisas secundárias
que você pode estabelecer horários, estabelecer tarefas e buscar de Deus a direção, a graça para executá-las. Amém? Então, meus irmãos, faça uma agenda, faça suas anotações, coloque o celular para despertar, faz um post-it, é post-it mesmo, né? É um trava-língua. Faz uma anotação no papelzinho para você estar, faz uma agenda diária, faz uma agenda semanal, revisa ela para você estar acrescentando ou retirando coisas necessárias, uma qualidade de vida melhor, vai gastar melhor o seu tempo, você vai sentir mais realizado. Nós queremos conquistar tantas coisas, né? Mas nós não planejamos. Nós não podemos ser orgulhosos, como diz o apóstolo Tiago, amanhã eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser, se Deus permitir, Deus permite nós planejarmos dentro da sua vontade. Então, se Deus quiser, se Deus permitir, final de ano nós vamos na casa do plano tal, vamos comprar isso. Então, você vai se programando, você vai estabelecendo medidas, tarefas, e você vai, então, realizando, e você vai se sentindo uma pessoa melhor, entende? Então, isso é qualidade de vida. Tira um tempo para você fazer um exercício físico, né, fazer caminhada. Isso é o que também? Prioridade. Então, para nós encerrarmos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é o exemplo para nós. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo em todas as áreas da nossa vida, em relação também ao seu tempo. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus viveu cerca de 33 anos. Então, você pode entrar no meu blog e conferir aí como que os estudiosos chegam a esta dedução, que Jesus viveu 33 anos aproximadamente. Lucas nos garante que Jesus iniciou o seu ministério com quase 30 anos. Então, Jesus viveu aproximadamente 33 anos, e o seu ministério, Jesus fez tudo o que fez em apenas 3 anos e pouco. Então, mostra que Jesus desempenhou muito bem a sua missão, a sua tarefa, e usou muito bem o tempo que o Pai lhe concedeu. Então, ele veio ao mundo para salvar a humanidade, para morrer pelos pecadores, então ele não poderia perder tempo. Ele veio com esse propósito, ele sabia a sua missão, e ele veio para morrer pela humanidade, para resgatar o homem dos seus pecados, livrá-lo da condenação eterna e reconciliar o homem a Deus, trazendo a paz, a alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Então, nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus, né? Aí está os versículos, Jesus andava de um lugar para outro, ele entrava de um lugar, saía no outro, curava os enfermos, expulsava os demônios, pregava o reino de Deus. Jesus vivia uma vida ativa no seu ministério. Jesus levantava cedo para poder orar e, saindo ainda bem cedo, ainda escuro, ia orar. Jesus estabelecia prioridades na sua vida. Jesus, ele tinha princípios. Jesus, ele sabia remir o tempo, e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou, que está nos céus. Então, Jesus tinha as suas prioridades. Jesus, meus irmãos, quando está no alto do Gólgota, pendurado naquela cruz, ele disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, naquele momento, Jesus deu o brado, Pai, está consumado. Está completo, está terminado. A obra que tu me deste, tudo que eu tinha que realizar, está feito. Tudo que eu tinha que cumprir, está cumprido. E o que Jesus fez durante os seus 3 anos e meio, estou sentindo a presença de Deus aqui. Esses 3 anos e meio que Jesus desenvolveu o seu ministério, aproveitando bem o tempo, cumprindo a missão do Pai, foi o suficiente para mudar, para transformar milhares e milhares de vidas no seu tempo. E os benefícios da obra de Cristo atingem as nossas vidas até o dia de hoje e vai atingir também na eternidade. Então, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, pense nisso. Como você tem gastado o seu tempo? Você não pode gastar da maneira que você bem entender, que você bem acha. É necessário fazermos tudo para a glória de Deus. Deus vai prestar conta do nosso tempo. Deus vai prestar conta de tudo quanto nós fizemos, nossas tarefas, nossas obras, tudo que nós desenvolvemos e realizamos dentro de um tempo estabelecido, determinado, que Deus preparou para nós. O tempo também, ele é comparado a situações, a momentos, a determinadas épocas. Então, hoje talvez você está vivendo um tempo difícil, tempo de angústia, tempo de dor, um tempo de muita tristeza, mas aceite a Cristo como seu Salvador. Deixe que Cristo entre no seu tempo,
e te ajude a você mudar, a você sair do tempo de tristeza para um tempo de paz, para um tempo de alegria, para um tempo de satisfação emocional, espiritual, física. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, o tempo, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.